Olá, você que está nos acompanhando agora pelo YouTube, são 19 horas e 2 minutos. Estamos iniciando mais um estudo nessa noite de hoje. Hoje é dia 23 de abril de 2020. É muito bom estar com você, é uma alegria podermos dividir este instante em que nos conectamos com essas forças maiores, momento em que pensamos em Jesus. E claro, momento que a gente tem a oportunidade de estar junto. Afinal de contas, nestes momentos de quarentena, nada melhor do que a gente fazer essa troca. Precisamos dessa troca. E nada melhor também do que neste momento a gente fazer a nossa oração. E eu quero convidar a nossa querida irmã Zuliziane, nossa querida Zu, para nos conduzir neste momento. Zu, muito boa noite. Boa noite, Daniel. Boa noite, Herbert. Boa noite, Boa noite. amigos. Que tenhamos uma excelente noite de quinta-feira, de reflexões, né? Em torno do Evangelho do querido Mestre Jesus. Então vamos nos conectar ainda mais, né, com a providência divina, pedindo ao Pai amoroso, misericordioso, que nos abençoe, nos ampare, fortaleça todos nós nessa noite e que possamos emanar ainda mais vibrações a todo o planeta nesse instante, nesses momentos delicados em que passa o planeta Terra. Amado Mestre Jesus, nosso doce irmão, querido amigo, presença constante em nossas vidas. Rogamos a proteção do mais alto, a toda a equipe médica, todos os trabalhadores que estão na frente, né, na frente, na linha de frente dessa pandemia mundial, nos hospitais, nos postos de saúde, dedicando seu tempo, sua atenção a todos que chegam aflitos, inseguros diante o porvir. Querido Jesus, que a cada lar também possa receber as benesses do alto, fortalecendo a família, esse núcleo, essa célula máter da sociedade, para que juntos possamos vibrar mais amor, mais esperança e com coragem possamos seguir no dia a dia confiantes que somos guiados, que temos um governante que zela e que preserva por todos nós. Querido Mestre Jesus, que nessa noite possamos emanar e sentir o Teu Evangelho mais vivo em nós. Sê conosco, Mestre, hoje e para todo sempre. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja. Que oração poderosa, né? Para a gente começar hoje nosso estudo. Bom, hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre famílias, né? As famílias que neste momento estão passando também por um momento em que estão mais juntas. E é interessante que a gente percebe. Algumas notícias estão dizendo sobre aumento de separação. Estamos ouvindo sobre a questão da violência em relação às mulheres. E a gente entra nessa questão dessa pergunta e deste questionamento num momento em que a gente pode ficar junto, se amar, desenvolver laços ainda mais fortes, nós vamos transformar isso numa perda de oportunidade? Porque, na verdade, a família é essa grande oportunidade. Né? E o nosso irmão Herbert preparou para a gente um texto de Emmanuel que vai falar exatamente sobre isso. Meu irmão Herbert, muito boa noite. Boa noite a todos. Separamos, né, escolhemos aqui um texto realmente de Emmanuel, do livro Palavras de Vida Eterna, psicografado por Francisco Cândido Xavier. É a lição 169, intitulada Testemunho Doméstico, e ela representa muito bem as situações da família a todo instante, mas também, né, direcionada a esses momentos que a gente está vivendo agora e tem a oportunidade de entender, de conviver, de partilhar
e até mesmo de conhecer melhor os componentes da família que a gente está inserido, né? O nome da lição é Testemunho Doméstico, já é bem sugestivo, né? E o versículo nos diz o seguinte: por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. De Paulo, a Gálatas, capítulo 6, versículo 10. E a mensagem nos diz o seguinte: de certo que o apóstolo Paulo, em nos recomendando carinho especial para com a família da nossa fé, mantinha em vista a obrigação inarredável da assistência imediata aos que convivem conosco. Se não formos úteis e compreensivos, afáveis e devotados junto de alguns companheiros, como testemunhar a convivência das lições de Jesus diante da humanidade? Admitimos, porém, à luz da doutrina espírita, que o aviso apostólico se reveste de significação mais profunda. É que, entre os nossos domésticos, estão particularmente os laços de existências passadas, muitos deles reclamando reajuste e limpeza. Na equipe dos familiares do dia a dia formam comumente aqueles espíritos que, por força de nossos compromissos do pretérito, nos fiscalizam, nos criticam, advertem e experimentam. Sempre fácil dar boa impressão a quem não prive intimamente conosco. Num gesto ou numa frase, arrancamos de improviso o aplauso ou a admiração de quantos nos encontram exclusivamente na passagem escovada dos atos sociais. Diante dos amigos que se despedem de nós, depois de uma solenidade ou de qualquer encontro formal, nada difícil cairmos desastradamente sob a hipnose da lisonja com que se pretende exagerar as nossas virtudes da superfície. Examinemos, contudo, as nossas conquistas morais, demonstrando-as perante aqueles que nos conhecem os pontos fracos. Não nos iludamos. Façamos o bem a todos, mas provemos a nós mesmos se já somos bons, fazendo bem a cavaleiro de todos os embaraços, diante daqueles que diariamente nos acompanham a vida, policiando no nosso comportamento entre o bem e o mal. Bem interessante a lição, né? Como é que Emmanuel coloca a responsabilidade, a relação dos laços de família que existem desde a antiguidade e se estabelecem até hoje, né? E é uma coisa que a gente observa também, que é ponto, vamos dizer, é um ponto comum entre todas as religiões e todos os historiadores, que a família é a instituição mais antiga que existe. Como é que a gente sabe disso? Herbert, Através... só para fazer uma observação, o pessoal falou que o áudio está um pouquinho baixo, aí só precisa falar um pouquinho mais alto. Tá, pode estar virado aqui. Melhorou? Isso, melhorou. Estava virado. Bom, então a gente tem conhecimento que a família é a instituição mais antiga
que a gente tem notícia na história do homem, na história da humanidade, né? Como é que a gente sabe disso? Através das imagens que a gente encontra nas cavernas, né? E pessoas juntas, fogueiras, pessoal reunido em torno de fogueiras, é, mulher, homem, crianças, pelo tamanho a gente identifica, né? São os chamados desenhos rupestres que a gente conhece da história. Agora, hoje em dia a gente tem um conceito formado de família, mas nem sempre na história da humanidade a família teve o mesmo conceito, né? Nem sempre ela teve a mesma formação, nem sempre teve a mesma caracterização, né? A família se adapta de acordo com o tempo e de acordo com o momento histórico que o homem vivia, desde a pré-história, a Idade Média, os tempos romanos, né? E só foi mesmo estabelecido um conceito firme e uniforme de família por volta de 1750, 1800, quando um grupo de historiadores e estudiosos, filósofos, olha coincidência, né? Vamos dizer, coincidência aspas, né? Período de Kardec, Livro dos Espíritos e tal. Então, foi nesse período, mais ou menos, os anos de 1700, 1800 para frente, que um grupo de estudiosos, principalmente franceses, chamados enciclopedistas, que desenvolveram, que criaram, né, a questão dos códigos dos direitos humanos, que vão estabelecer aí os conceitos, reestruturar os conceitos de família com base em quê? No respeito, no carinho, no amor, né? Visando, buscando aquele, aquela felicidade que a gente sempre está correndo atrás. Bom, mas família também é uma coisa que a gente não tem um conceito firmado, 100% fixo até hoje. Varia muito. Se eu for olhar a questão do direito, no direito família tem um significado. Se eu for olhar na filosofia, família tem outro significado. Para a psicologia, outro. Na sociologia, outros. Os mais diversos tipos de famílias existem hoje em dia. Porém, tem um livro de Joana de Ângeles chamado SOS Família, que ela dá uma definição a mais profunda, assim, que já vi, que eu conheço, que a gente, eu acredito todos nós, né, conhecemos, do que é a família. Lá na sua definição de família, no livro, ela explica que, ela fala que família nada mais é do que um grupo de espíritos normalmente necessitados, desajustados, em compromisso inadiável para a reparação graças à contingência reencarnatória. Olha a profundidade desse conceito, né, dessa definição. Vale a pena repetir para a gente frisar, né? Família é um grupo de espíritos normalmente necessitados, desajustados, em compromisso inadiável para a reparação, graças à contingência reencarnatória. E isso a gente comprova claramente na literatura espírita, né? Quem gosta de ler muito romance espírita, ou mesmo as cartas, as histórias que se passam, a gente vê muito isso, espíritos que voltam na mesma família para
completar uma missão, para completar alguma coisa, ou mesmo para atender alguns recursos de aprendizado da própria família. Ele vem com alguma missão nesse sentido. E quando a gente não reencarna, normalmente o que acontece? A gente, de certa forma, não cumpre as promessas que a gente fez anteriormente. Né? E o que acontece? A gente corre atrás do nosso mentor espiritual ali, né? E pede um socorro para ele. Ah, por favor, dá mais uma chance e tal. Eu prometo que da próxima vez eu faço. Eu vou fazer isso assim e tal. E o que nos é dado? Nos é dado uma nova chance, retornamos naquele meio, trazendo todas aquelas, vamos dizer, provas que são necessárias para o nosso refazimento, para o nosso ressarcimento. E é assim que a gente nos une aos espíritos que nos são simpáticos e também aqueles que não são tão simpáticos assim, né? E aí é mais que suficiente, né? Juntar esse grupo de espíritos que se dão bem e que não se dão bem, para que os conflitos dos mais diversos tipos, os conflitos de relacionamento, né, comecem a acontecer, né? Espíritos, um devedor do outro, um que quer cobrar do outro. Então, é inútil a gente, é bobagem a gente pensar que nenhum de nós tem algum tipo de problema na família, ou tem algum membro que é problema na família, pois todos temos. Mas isso acontece por aquela razão, porque muitas vezes nós vivemos naquele teto, né? Mas normalmente nós não convivemos, nós vivemos sobre o mesmo teto e não participamos da vida um do outro. E hoje em dia, a gente está tendo uma oportunidade tremenda de estarmos todos, desde criança a adultos, nessa pandemia e agora, reunidos sobre o mesmo teto, vivendo as mais diversas experiências, positivas, negativas e muitas vezes até se conhecendo. Que mundo a gente estava vivendo? A gente está vivendo num mundo, até pouco tempo atrás, em que um filho chegava, mal cumprimentava, às vezes a gente nem sabia, nem percebia que esse filho chegou, ia para o seu quarto, computador, celular trancado, mal se via, né? Antigamente, até alguns anos atrás, todo mundo sentava à mesa para almoçar, jantar, um lanche, alguma coisa, se conversava. Hoje em dia isso ficou muito raro com a questão da tecnologia. A gente só vê o pessoal clicando o tempo inteiro, nada. Pai, assim, às vezes o pai está lá no quarto, o filho está embaixo, e um manda mensagem para o outro, mas ninguém se encontra, ninguém conversa, ou seja, ninguém se conhece. É uma coisa, uma linguagem fria, onde não há a troca de afeto, de carinho, né? Não tem aquela convivência que normalmente se deveria ter. A gente deve lembrar sempre que a gente está em evolução. Somos todos espíritos que estamos tentando caminhar juntos em busca de um aprendizado. E cada um de nós já traz a sua malinha de conhecimentos, de experiências, de várias dezenas, centenas, milhares de encarnações. Então, nós não somos nenhum ser inocente puro que está chegando aqui agora, não. Mas a gente não entende, procura não lembrar disso. Muitas vezes a gente
tenta se justificar. Mas eu não lembro do que eu fiz na encarnação passada. Como é que pode estar acontecendo isso? Por que que faz isso comigo? Se a gente tem essa dádiva divina, né, do esquecimento do passado, que a gente chama, é uma. Como é que a gente pode explicar? É um presente até que Deus nos dá, porque se a gente soubesse quem a gente foi e o que a gente fez, a gente às vezes ou magoaria muitas pessoas, ou sairia muitas vezes magoado de várias situações. Por quê? Digamos que eu tenha sido um rei numa encarnação passada, tive um escravo que eu maltratei, que eu judiei, que eu abusei de alguma forma desse escravo. E hoje em dia é o contrário, ele vem como um pai, como um chefe. Se eu reconhecesse nele essa pessoa, eu ia me sentir extremamente envergonhado, eu ia me sentir extremamente culpado. Então não seria bom e esses sentimentos não iam fazer com que eu crescesse dentro daquele lar, dentro daquele ambiente doméstico onde eu fui inserido pela espiritualidade. E 90% das vezes eu, o espírito, pedi para reencarnar naquela família, naquele lar, para conseguir, para obter é, é, os conhecimentos que me são necessários para o meu crescimento, para o meu desenvolvimento. Por isso eu estou naquele lá. E muitas vezes a gente não tem a percepção, quando a gente fala lar, família, a gente faz uma certa distinção. Família, Joana de Ângeles já nos definiu. E lar, o que que seria o lar? Lar é um conjunto de pessoas, né, que vivem sobre o mesmo teto, que estão ali debaixo daquele mesmo teto. E é um conjunto de pessoas. Não falem com sanguinidade, né? Eu posso ter um filho adotivo, eu posso ter um filho que é só da minha esposa, ou minha esposa pode criar um filho que é só meu, e vice-versa, né? E é de extrema importância esse lar. Por quê? Porque é nele que o indivíduo nasce, é nele que o indivíduo cresce, é nele que ele se educa e se prepara para a vida. Então, todas as experiências que a gente partilha com essas pessoas que estão no nosso lar servem de quê? Servem de base, são um rico cenário, né, de experiências para a gente nessa encarnação, né? É dentro do lar que a gente desenvolve, como é que eu diria, uma série de virtudes. Né? Que virtudes que a gente aprende a ter no lar, na convivência com a família no lar. Tolerância é uma delas. Quantas e quantas vezes nós somos intolerantes? Né? Paciência. Paciência também é uma virtude que a gente desenvolve, começando pelo lar. Compreensão. Quantas e quantas vezes nós fazemos até questão de não compreender um irmão, um pai, a mãe, alguém da nossa família. E a gente faz questão por ser cri-cri, por não simpatizar ou porque não fui eu que dei a ideia ou que tomei alguma iniciativa, né? Perdão é dentro do lar que a gente começa. Dentro do lar, dentro desse seio familiar que a gente começa a aprender a perdoar. E desenvolver também trabalho. O trabalho em família também enriquece e faz com que os espíritos se conheçam. E várias outras, né, que a gente pode lembrar e citar. Bondade, gratidão, né? Quantas e quantas vezes a gente não deixa de dizer um obrigado para alguém que fez alguma coisa para a gente,
Fulano, estende minha cama para mim? Tá. Não falei nada, né? Ah, que bom, não fiz mais nada que obrigação, né? Já devia ter feito. Mas não custa nada, a obrigação era minha, né? Obrigado por você ter feito para mim e tal. Tem vergonha, timidez, não é acostumado, mas são coisas que a gente precisa treinar, né? Então é dentro do lar que a gente começa aquela questão principal que a gente prega dentro do Espiritismo. É a nossa, não é a reforma, é a reforma íntima, mas é a nossa renovação de atitudes, é a nossa mudança de hábitos, né? É a nossa mudança de comportamento e de pensamento. É dentro do lar que a gente começa a trabalhar essas coisas. E daí a gente vai poder ter a oportunidade de expandir, né, para o vizinho, para o amigo, para o colega de trabalho, na rua, com os outros, né, com quem nos busca para um auxílio, para uma oportunidade qualquer de socorro, de atendimento, né? Mas sempre a gente deve lembrar que vai acontecer. Muitos de nós vamos permanecer ainda rebeldes em diversas oportunidades. E depois vamos arrepender. Oh, perdi essa chance de poder fazer alguma coisa por alguém, de agradecer alguém ou de ver essa situação. E aí desencarna e tal, tal, tal. Aí a história se repete, né? Repete, chego lá em cima, meu mentor, eu fiz isso, 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 mas faltou isso, 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 eu quero aprimorar isso. Posso reencarnar de novo? Quero ter outra chance, me dá essa chance. A gente sabe que está um pouco difícil reencarnar, né? Mas sempre a gente consegue, de alguma forma, a reencarnação para reparar nossas faltas, nossos erros, junto com a nossa família. E lembrando sempre, né, que a família é o centro da transmissão de valores de conhecimento e de entendimento entre os seus membros para que o mundo venha viver uma forma adequada, né? O mundo atual seja um mundo mais equilibrado. Será talvez porque essa questão da pandemia, para que a gente se una, para que a gente se aproxime e se conheça melhor, para que a gente pense sobre as coisas que a gente faz, as coisas que a gente fala e as coisas que a gente pensa, né? Então, a gente precisa levar isso dentro de um equilíbrio, saber o momento de doar e saber receber também, né? Já só nesse fato, já são duas questões que a gente trabalha. É, a questão do apoderamento, né, das coisas, eu posso doar isso para alguém da minha família ou algum próximo. E posso receber também, sem orgulho e sem egoísmo, né? São só nessas duas situações diárias a gente já pode tirar a base, ter uma ideia da importância da nossa convivência em família. É mais ou menos isso que eu entendi, que eu tenho na mente sobre a questão. Falei muito, né? Não estou te ouvindo. Tá fechado, Daniel. Repete, eu não ouvi nada. Eu não estou ouvindo. Também não. Tá mudo. Não estamos ouvindo, Daniel.
Acho que ele, Daniel, quer vingar. Acho que ele quer que a gente fale, Zu. Pode ser. Mas foi muito oportuno as reflexões, Herbert. E aí, pensando nesse todo esse contexto, né? Família, lar, o título que Emmanuel dá a essa lição, né? Testemunho doméstico. E Emmanuel, só os títulos de Emmanuel já traz bastantes reflexões. Já deixa Então, não é? pensar bastante, né? Já deixa expandir, né? A lição vai crescendo, vai expandindo, né? E a gente vai vendo, vai entendendo que muitas vezes a gente tem esse sentimento de posse sobre dentro da família, né? Minha esposa não trabalha, mulher minha não trabalha, marido meu não vai sair para jogar bola, não, acabou o serviço para casa, filho meu não faz isso, né? A gente toma isso como posse, como propriedade nossa e não abre mão, sendo que o objetivo não é esse, é conviver, é partilhar, né? E saber entender as necessidades do outro e fazer com que o outro, que é outro trabalho, né? Com que o outro seja capaz de entender as nossas dificuldades e as nossas necessidades também. E lembrando sempre que, não vou lembrar onde a passagem exata, mas que nós geramos nossos filhos, geramos a carne, né? A carne veio da carne, mas o espírito não. O espírito já existia antes da carne. Então isso faz uma diferença tremenda, né? Na nossa maneira de comportar, de partilhar, né? De dividir as coisas entre os familiares, né? E essa experiência, como a gente tem falado, essa experiência agora que a gente está vivendo, está todo mundo junto, a gente está tendo a oportunidade de se conhecer mais. Gente, está todo mundo já assim pela tampa, eu tenho certeza de estar em casa, né? Todo mundo está irritado. Eu queria sair. O vizinho está ali fora. Eu queria ir lá conversar com o vizinho. Eu precisava fazer isso. Hoje eu tinha que ir ali. Se não fosse a quarentena, eu ia fazer. E isso vai tomando conta da gente, né? Eu estou quadrado de ficar na sala. Aí você começa a ficar impaciente e esquece todos esses valores que a gente citou, né? Começa a ficar impaciente, a fazer tudo ao contrário, né? Começa a ficar intolerante, começa a ficar agressivo. E está comum, né? Se a gente muda alguns canais de televisão aí, a gente vê que está frequente tantas e tantas coisas acontecendo dentro das famílias, além do vírus, né? E que a gente vai comparando, vai vendo assim o que a proximidade e o conhecimento entre as pessoas é capaz de trazer, né? Ótimo. É Vocês me capaz de escutam? proporcionar. Agora eu estou te Sim. escutando, só não estou te vendo. Maravilha. Então tá Mas bom. é isso, Daniel. Ótimo. Deixa eu mandar aqui então um alô para todo mundo que está nos acompanhando, né? Mandar um alô para a Lorena, ela passou aqui, cumprimentou a todos. A Sandra também, ela deixa uma boa noite a todos. Inclusive, ela nos faz um pedido aqui hoje. Nós já vamos dedicar esse estudo de hoje ao Leonardo Lima da Paixão, de 37 anos. Ele está internado lá no Hospital American Core. E a gente envia as vibrações deste momento de estudos, nesses momentos de oração, nessa corrente que nós estamos aqui, né, para que o Leonardo também possa receber essa força, possa receber este conforto espiritual. Um alô para nossa querida irmã Mafalda, boa noite, nossa querida irmã Márcia, né, ela pede para que a gente fale um pouquinho mais perto do microfone. Tá, Herbert? Aí você de repente segura o microfone para falar mais perto.
a nossa irmã Eliette Coelho, nossa irmã Maria de Fátima Gomes Procópio, também a Maria das Graças Silva, lá de Santa Luzia, e a Márcia Domingues, mandando boa noite a todos, tá? Fazer um comentário aqui também, Herbert, trazendo aqui o Livro dos Espíritos, na pergunta 775. Qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? Né? Seria uma involução, seria voltar ao egoísmo. Então, quer dizer, uma mensagem que realmente vem nos mostrar isso, e é interessante, gente. Avaliamos uma coisa que a gente precisa levar em consideração. Nos momentos de crise, onde os nossos sentimentos eles se tornam, né, vamos dizer, mais transparentes, porque nos momentos de crise a gente não pode fazer isso que você falou, Herbert, de sairmos, distrairmos, que muitas vezes a gente tem feito isso na vida cotidiana, quando está tudo bem, né? Vou ali, pego meu carro, vou lá no shopping, vou no cinema, vou ali no parque, tenho oportunidade de, às vezes, de sair perto da pessoa, né, que faz parte ali do meu laço familiar. E quando a gente está nesses momentos, a gente acaba sendo mais transparentes. E a gente pode ter a oportunidade de se conhecer melhor. Né? Porque a questão de nós estarmos neste processo, de sabermos que nós temos provas, que Emmanuel nos fala, que nessa célula da sociedade se reúne exatamente, às vezes, aquelas pessoas que nós precisamos aprender a amar. A gente realmente percebe que nós ainda não estamos amando totalmente, porque o amor real, ele passa por cima de qualquer tipo de dificuldade. Ele sabe perdoar, ele sabe no momento certo colocar a palavra, ele sabe no momento certo silenciar. Uma coisa que a gente tem aprendido, por exemplo, que o local onde mais falta amor é exatamente quando você é indiferente. A indiferença é onde o amor não está presente, porque você não liga para aquela pessoa. Né? Então, quer dizer, a gente tem a oportunidade de avaliar se nós estamos nos aproximando desse limiar e começar a trabalhar para que a gente possa nos aproximar novamente daquilo que nós temos o chamado. Porque se nós estamos em uma família, isto é um chamado. Se nós estamos próximos daquela pessoa, aquilo é um chamado. Então, nós precisamos trabalhar essa perspectiva dentro daquilo que é a nossa possibilidade, né? Dar o melhor amor que nós pudermos e, então, fazermos a nossa parte. Claro que o Espiritismo reconhece que, feita a nossa parte e o outro não quer, aí também é uma outra questão que nós temos que avaliar, porque quando o outro também não quer, a gente não condena, por exemplo, a separação, né? Mas que, se a partir do instante a gente está com a consciência tranquila que nós estamos buscando o auxílio espiritual, que nós estamos pedindo que haja esse aproveitamento da oportunidade, então isso vai acontecer, né? Porque Jesus vem. Não existe aquele em que a porta que não busca, né, bater a porta, que Jesus não abra, né? E até porque muitas vezes é ele que está batendo a porta, né? E aí nesse processo a gente vai conseguindo fazer o progresso necessário. E esse reconhecimento vem. A gente lembra de Emmanuel, inclusive lá na obra Há 2000 anos, que ele agiu com indiferença com Lívia durante muito tempo, né? Mas Lívia amou tanto, cuidou tanto, fez tanto a parte dela, que ele compreendeu o equívoco que ele estava realizando. E até hoje, né, o que a gente vê é essa busca que ele realiza
para que essa aproximação de amor possa novamente permitir que ele esteja ao lado dessa alma tão amada, essa alma gêmea, né, que ele tanto nos destaca nessas obras. Então, é uma oportunidade, né, e é dentro da família que a gente começa a mudar a nossa sociedade. É dentro da família que, poxa, se uma pessoa é do partido A e a pessoa é do partido B e as pessoas não concordam, que elas têm a oportunidade de compreender a diferença que está ali e tentar estabelecer ali um campo neutro de compreensão, de amar as diferenças. E à medida que a gente vai amando as diferenças, a gente vai fortalecendo a possibilidade de nós realizarmos cada vez mais obras. Porque se você tem pessoas diferentes ao seu lado e você consegue trabalhar essas diferenças, isso significa que você tem capacidades mais de lidar com pessoas diferentes. É E sinal nesse de sentido, preparo, de cultura, de engrandecimento, né? Você tem exatamente. habilidades variadas, né? E tem até alguma coisa muito interessante na questão da seleção das espécies que mostra isso. Ah, exato. Quanto mais a gente, as raças, né, elas se misturam, mais o organismo fica forte. Você vê que a própria questão orgânica responde a essa necessidade do espírito. E que nós temos uma oportunidade maravilhosa. Cabe a gente aproveitar. É oportunidade, né? Inclusive, você falou dessa questão aí da evolução da espécie. Você falou já uma questão que eu ia comentar mais no final, mas eu anotei aqui para mim também duas outras questões lá do Livro dos Espíritos, a 773, a 775. 775, se não me engano, é a que você trouxe. Você falou da evolução. Muita gente explica, justifica, né, o abandono de filhos. Ah, fulano já cresceu, já é independente, já não precisa mais de mim, já fez 18 anos, trabalha e tal, mas na realidade essa pessoa passa por necessidades ainda e tem necessidade da família. Aí lá no Livro dos Espíritos está assim, tem uma pergunta 773, que é interessante a gente pensar nela também. Kardec pergunta: por que entre os animais pais e filhos deixam de se reconhecer assim que os filhos não necessitam mais de cuidados? Isso a gente vê muito, né? É, pai que abandona filho, filho que vai embora, depois não dá mais atenção aos pais. Aí ele responde, o Espírito de Verdade responde: os animais vivem vida material e não moral. A ternura da mãe com seus filhotes tem origem no instinto de conservação das crias. Quando elas podem cuidar de si, a sua tarefa como mãe está cumprida. A natureza não exige dela mais nada, por isso ela os abandona para se ocupar de novos recém-chegados. Ou seja, ela vai procriar e vai fazer evoluir. Mas aí Kardec não sossega, né? Kardec é extremamente curioso, extremamente inteligente. Ele continua. Há pessoas que deduzem do abandono dos pequenos animais por seus pais entre os homens que os laços de família são resultado apenas dos costumes sociais e não é uma lei natural. O que é que a gente pensa sobre isso? Ou seja, nós criamos o hábito de gerar família e conviver por uma questão social, né? Aí ele fala disso. O que é que eu devo pensar sobre isso? E o Espírito de Verdade responde: o homem tem uma destinação diferente dos animais. Porque então querer se parecer com eles
Para o homem, há outra coisa além das necessidades físicas, há a necessidade do progresso. Os laços sociais são necessários ao progresso e os de família estreitam os laços sociais. Olha como é que vão interligando, né? Eis porque fazem parte da lei natural. Deus quis que os homens aprendessem assim, a se amar como irmãos. Olha a diferença e que clareza, né? Para se Nós temos um objetivo diferente, nós temos uma finalidade diferente. Nós precisamos conviver com o diferente para que a gente aprenda, para que a gente cresça e conviva, crie uma sociedade boa, uma sociedade melhor. É lei natural, é lei de Deus, não tem o que a gente muda, né? E logo em seguida vem a questão do Daniel, que o Daniel colocou, né? Qual seria para a sociedade se a gente relaxasse os laços de família, ou seja, exatamente o que Kardec pergunta. Se a gente abrisse mão, né, dessas questões do amor aos familiares, de conviver, e de ensinar e continuar com a ligação familiar, o que reinaria? Só o egoísmo. Nada além disso. O nosso destino é outro, é evolução, é crescimento. Nós temos algo a mais que os animais. É isso. Maravilha. Uma Luciana Oliveira, receba nosso abraço aqui. Estamos em vibração pelo seu querido, ente querido Leonardo, e a gente sabe que não existe nada impossível para Deus, né? E o importante neste momento é a gente estar aqui todos juntos nessa grande vibração, tá bom? Receba você também, sua família, toda esta vibração, ela que está nos acompanhando aqui. Luciane, vamos lá, traga para a gente também esses comentários importantes sobre esse importante núcleo doméstico, que sem ele, se nós pretendemos destruir a sociedade, basta que a gente destrua a família, né, Zu? Exato. E eu comecei a comentar sobre o título, Daniel. Testemunho doméstico. Só pelo título a mensagem já tem um tom, né? Testemunho, a parte que me cabe nesse recinto. E aí traz o finalzinho da fala do Ebert, né? Porque nós, homens, né? Homens no sentido de humanidade, nós alcançamos a razão, né? A maturidade do espírito traz aí o livre-arbítrio. Então, a gente precisa desenvolver o discernimento. E o discernimento em família, que é o primeiro núcleo, né? O espírito reencarna, vamos dizer assim, primeiro lá é o ventre. Depois, ele vencendo o parto carnal, é o lar, é o templo doméstico. E essa lição é muito oportuna, porque vem dizer do nosso testemunho perante, né, os nossos familiares. E a luta em família, ela é um problema fundamental da redenção do homem na Terra. Então, assim, não há uma família em que a gente não vai encontrar desavenças, acertos, né, a serem realizados. Não tem, como diz o outro, não tem nenhuma família perfeita, porque não somos perfeitos. Somos todos a caminho da perfeição, né? Somos espíritos perfectíveis. E aí o que me cabe como cristão nesse momento, em que a humanidade é convidada a ter um certo isolamento. Tudo bem que nem todo mundo está no isolamento, mas a grande maioria está dentro dos lares, convivendo. E eu fiquei pensando, todo esse tempo eu tenho refletido muito sobre isso, é um tema que a gente tem sido convidada a conversar, a vivenciar. Como que esse vírus, né, denominado Covid-19, ele se transmite na sociedade? Através do quê? Das relações, né? E é justamente o que a humanidade toda está sendo convidada a pensar, as suas relações. No micro, na célula, né, máter, que é a família, para depois expandir esse discernimento que nós temos que desenvolver para a humanidade. Então, o que está doente? São as relações. São as relações que estão doentes. A relação comigo mesma,
a relação com os meus mais íntimos, a relação com os que estão no meu local de trabalho, na minha tarefa, minha relação com o mundo, com a natureza, com os seres inferiores. Como que está a relação? A relação está doente. Então, é um mecanismo pedagógico divino de um convite forte, um chamamento forte a rever as nossas relações. E não há campo melhor do que a família. Essa célula, né, esse tesouro que Cristo, né, nos colocou, que Deus nos colocou e que Cristo vem nos convidar a olhar. Quem são os meus? Que espírito é esse que caminha comigo? Né? Quais são as dificuldades que eu vejo nele? Porque as dificuldades que eu vejo no outro são as dificuldades que eu ainda trago em mim. Talvez no nível menor, mas está em mim. Porque se eu enxergo no outro, está em mim. Há o grande convite do autoconhecimento através do exercício de observar o outro. E aí a gente recebe, né, os filhos dentro do lar, e vai crescendo ali, vai crescendo a faixa etária, vai crescendo também as dificuldades, mas também a grande oportunidade de criar laços. E a grande oportunidade de criar afetos. Porque na família a gente sabe que vem os afetos, os grandes amigos, porque Deus vem aqueles que estão em sintonia conosco, e pela misericórdia divina vem aqueles a quem a gente precisa construir, né, uma base sólida do amor. Porque como amar ao próximo se não vem ali como seu filho, ou você vem, né, como seu pai, seu irmão? E aí qual é o meu testemunho? E Emmanuel, claro, quando ele, no segundo parágrafo da lição, fala, né, se não formos úteis e compreensíveis, afáveis e devotados junto de alguns companheiros, ou seja, num número reduzido, como testemunhar a vivência das lições de Jesus diante da humanidade? Então é aqui na família que é o grande laboratório divino, para que eu me conheça, desenvolva as virtudes, e aí cada família, imagina cada lar agora, pensando no que a gente está conversando aqui, o tanto que isso é transformador para o coletivo. E nesse núcleo, né, nesse cadinho de amor que Deus nos oferece, a paciência, ela é um alimento fundamental. Tem um poema belíssimo de Lúcio de Abreu, que foi musicado pela dupla de irmãos, né, pelos irmãos Tim e Vanessa, que fala do lar, onde vocês estavam, o Herbert estava falando, Daniel, me veio essa música em mente, que é um poema, né, Lar, cadinho de amor, onde a paciência é a oração, de quem está com o Senhor, na mente e no coração. A paciência nos sustenta nas experiências dia a dia, de quem está com o Senhor, na mente e no coração. Ela é filha da humildade, virtude que define a evolução. E aí, musicalmente, vai falando, né? De quem está com o Senhor, na mente e no coração. Então, lá, é esse cadinho, né? Esse forno, onde eu vou precisar testemunhar. Mas ela é a grande oportunidade de evolução, não existe outro caminho. Kardec já fez essa pergunta, o Daniel trouxe, o Herbert comentou, o que seria de nós se acabasse, né, a família? Uma recrudescência, a gente ia evoluir, né? Não tem como nem pensar sobre isso. E agora, nesse momento, com esse cenário, nós somos convidados de forma mais firme a repensar as nossas relações dentro do lar. E Paulo tem várias mensagens que ele fala desse comprometimento nosso com o lar. E na carta ao Timóteo, né? Porque essa mensagem, Emmanuel está comentando uma passagem a Gálatas. Mas em Timóteo também, Paulo diz assim: mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Paulo é firme, né? Então, como eu quero dar a minha cota na coletividade se eu desprezo, se eu negligencio dentro do meu próprio lar, que é o primeiro compromisso que Deus me confiou.
Aí talvez alguns estejam pensando assim, mas eu me sinto muito diferente dos meus. Eu me sinto sozinho perante o meu grupo familiar. Nessa sintonia que eu vejo em alguns lares, eu não vejo comigo. Existe sim, nós não sabemos disso, né? Há irmãos que estão distanciados espiritualmente daquela família consanguínea. Mas a gente não pode esquecer da transitoriedade dessa experiência. Daí vem todo o conhecimento, a fé, a esperança, né? A paciência, para que a gente compreenda que existe um propósito de eu estar com esses, que eu me sinto às vezes tão diferente deles. Qual que é a experiência? O que eu preciso aprender? O que eu preciso ensinar? Que laços eu tenho que criar? Né? Existem os verdadeiros laços espirituais, mas eu só vou conseguir estar com os laços afetivos do meu coração, os laços espirituais, se eu cumprir fielmente, né? Fielmente o que Jesus tem me pedido agora. Que os que estão comigo, no meu círculo mais íntimo, minha família. Então, assim, é um grande convite esse momento para a gente pensar nas relações. São as relações que estão doentes. Esse é o grande olhar que eu vejo e a grande oportunidade nesse momento que nós todos estamos passando. Vamos olhar mais para quem caminha junto conosco. Né? Não dá para ser só com espíritos amigos. A grande oportunidade é essa, né? Vem os afins e vem os desafetos. Vamos lembrar disso, né? O lar é um grande cadinho de amor, onde a paciência é a oração. Paciência nos momentos difíceis, paciência quando a gente, né, não aguentar determinada situação. E graças a Deus a gente não tem como mais ter fugas, porque o momento é agora, o tempo urge. E façamos a nossa parte, né? Que possamos ser vitoriosos no nosso testemunho doméstico. E vamos com Jesus, porque Ele está conosco o tempo todo. Amém. Amém. Vamos trazer aqui um comentário. A nossa irmã Eliette, ela fala, né, das configurações hoje dos filhos que são dependentes dos pais, né, que às vezes a sociedade hoje, da forma com que ela tem se organizando, que às vezes acontece essa questão dessa não busca, né, tanto no mercado de trabalho quanto espiritual, e a configuração dos tempos, né, Eliette? O nosso desafio para que a gente possa, hoje em dia, fazer com que estes espíritos possam cada vez mais compreender as suas responsabilidades. Eles não estão junto com aqueles pais por acaso, né? Às vezes a gente costuma dizer, né, que fomos nós que plantamos essas sementes, às vezes em vidas até passadas, e a gente vem agora para resgatar, para plantar novas sementes, né? E que a gente precisa dessa paciência. A nossa irmã Lorena comenta que ela não está em isolamento e que ela se sente muito grata por fazer parte dos serviços essenciais. Parabéns, Lorena. E ela diz o seguinte: eu e minha família estamos nos transformando e me sinto feliz em ajudar quem precisa num momento tão difícil. Deus te abençoe. A gente está aqui orando por você, por todas as pessoas que fazem parte desses serviços, que não podem parar, e realmente a gente tem certeza que neste momento vocês estão recebendo esse amparo espiritual, porque todo trabalhador é digno do seu salário, e foi Jesus que afirmou isso. A Eliette comenta novamente: às vezes nos sentimos muito sós dentro da família, que não busca a fé, não busca um caminho espiritual e nenhuma religião. Mas está aí o nosso desafio, Eliette, de ser exatamente essa referência. As pessoas se perguntam, né, por que a gente leva a vida tão leve? E a gente fala, porque a gente tem Jesus no coração. Isso faz toda a diferença. Daniel, eu estava pensando aqui, esse caso da Eliette aqui, eu não ia fazer isso não, mas a Eliette comentou uma coisa que me chamou a atenção. Para finalizar meus comentários, eu posso fazer que nem o Gustavo, terminar com uma historinha minha pequenininha? Pode. Como diz o nosso irmão Éder, uma historieta. Uma historieta. Mas que me lembrou bem e encaixa, acho, com a situação dela. É um
uma lenda, né? Que não tem, nem sabe, nem ninguém sabe o autor e tal. E ela diz o seguinte: na Índia, conta-se a seguinte história. Havia um vilarejo consideravelmente rico, porém seus habitantes eram pessoas muito caladas, irritadas, mal se falavam, mas que tinham o hábito de fazer viagens constantes com pretexto de conhecer novos lugares e novas pessoas. Certa vez, uma mulher foi surpreendida numa praça desse vilarejo procurando alguma coisa. Curiosa, vilarejo pequeno, né? A vizinhança logo quis saber o que ela tinha perdido. Aí perguntaram para ela e ela responde: eu perdi uma agulha. Né? Não é perder uma agulha? Mas todos se prontificaram a ajudar, né, a achar a tal agulha. Mas já estava de tarde. No final da tarde, já cansados, a procura foi inútil e os vizinhos, então, já impacientes, perguntaram: mas, afinal de contas, onde exatamente a senhora perdeu essa agulha? Aí a mulher respondeu: dentro da minha casa. Mas como aqui tem mais claridade, achei que eu teria mais chances de encontrá-la aqui. Aí, lógico, os vizinhos, né, ficaram irados com a mulher. Mas como é que você faz se a gente perder tempo aqui procurando alguma coisa que você perdeu dentro de casa, você veio procurar aqui fora e ainda pede a gente para procurar, né, o que está lá dentro? A mulher, que era na realidade uma monja, ela sorriu discretamente, com aquele ar sereno e de sabedoria, né? E respondeu o seguinte: engraçado, vocês perdem a felicidade dentro de seus lares, em seus corações, e partem para buscá-la no mundo exterior. Fazem a mesma loucura que estranho em mim agora. Essa tem sido a vida de vocês, que buscam lá fora o que perderam dentro do lar. Pois saibam que somente no silêncio dos seus lares e dos seus corações vocês poderão encontrar a felicidade que perderam. E é assim que muitas vezes ocorre conosco. Quantas e quantas vezes a gente quer viajar, quer sair de casa, até para não ficar perto de um parente, de um amigo, de algum, né, que mora em nossos lares. Né? A gente procura novos lugares, novas convivências, para evitar a convivência familiar. E eu achei isso interessante e extremamente oportuno para a gente inverter a situação na situação atual, né, do coronavírus, essa coisa toda, da questão dos laços, né, do estamos mais juntos. É uma história que eu acho bem bacana e representa muito bem a importância da felicidade dentro do lar. Era essa história. Maravilha, muito linda. Luziane, mais alguma coisa que você gostaria de acrescentar? Não, é aproveitar e dedicar esse programa mesmo, né, a todas as famílias, a esses irmãos queridos que estão aí nos serviços essenciais, com essa coragem e alegria, como a nossa irmã Lorena, né? Isso. E dizer que grande oportunidade da gente pensar nas relações, como diz o Hector, fugir para onde, né? Se tudo mora dentro. Então vamos resolver aqui dentro da nossa casa lá e entre os nossos, que tudo vai fluir, porque Jesus está no leme com todos nós. Façamos a nossa parte aqui no testemunho doméstico, nesse cadinho de amor. Sem dúvida. Maravilha. Isu, gostaria de convidar você, então, para encerrar hoje também com uma oração. A minha câmera hoje está com um pouquinho de problema, ela não está aparecendo. Mas estou lembrando dos tempos de rádio, Isu, aqui, só na voz. Bom. É mesmo? Então, vamos lá para a gente encerrar. E aí, para pedir para você incluir, então, aqui o nome do nosso Leonardo Lima da Paixão,
que está internado lá no Hospital American Cor, Sim. no Rio de Janeiro. Então, para a gente agradecer essa noite, que foi muito proveitosa, né? O coração está mais quentinho agora. E todos os que se encontram acamados, né? Seja nos lares, nos hospitais, como nosso irmão Leonardo, não é isso? Recebam essas vibrações, seus familiares. Eu vou começar a ler um trechinho de uma prece e faço a nossa prece. Me senti essa vontade. Jesus, sol das nossas vidas, ajuda-nos a compreender os valores de todas as religiões e filosofias estendidas na Terra, no esforço de levar as criaturas ao entendimento. Ajuda-nos a compreender a missão de todas as ciências, que colocam algo de esperança nos corações sofredores. Ajuda-nos a entender a ação do próximo para conosco, a fim de abençoarmos tudo que existe no caminho da vida, esperando as transformações. Que as tuas mãos, guiadas pelas mãos de Deus, façam florescer o bem onde foi esquecida a benevolência. Mestre, nos fios do tempo, já passaram mais de 2000 anos que pisaste no solo terreno, a nos trazer o beijo da luz que nos clareia a todos. A semeadura, nesse tempo, nos permite crer e sentir o crescimento do trigo, que floresceu com joio. Os sinais nos mostram que é a hora da colheita da floração divina, deitando no que restar o fogo transformador, transmutando o humano no divino. Nós te agradecemos a tolerância que esplende do teu coração para conosco, que pacientemente espera nos decidirmos a te acompanhar. Acorda-nos do sono que nos motiva a indiferença. Abre os nossos olhos mais uma vez, de forma que sintamos o novo por vir. Enviastes por misericórdia milhões de doentes nesse fechamento de século, para conviver com os que já despertam para o teu amor. Ajuda-nos a conviver com eles, sem julgar e sem ferir, sem maldizer, sem injuriar, sem esmorecer, cabendo a nós outros educá-los pelo exemplo, compreendendo que também nós passamos pelos mesmos caminhos e que alguém com mais vivência na luz nos conduziu para o despertamento dos valores imortais. Teu poder é tão grande que se dividiu, atendendo às nossas necessidades, injetando em nossa vida a vida de Deus. Queremos, pelo teu amor, assistir ao surgir do sol no raiar do novo milênio. Sabemos que o preço é muito alto, somando renúncias e computando esforços. Mas é compensador sentir o Cristo nascer em nós, para presenciar Deus no fulgor da natureza. E assim, Jesus querido, doce Rabi da Galileia, sol da nossa imortalidade, sol presente em nossas vidas, perante a Ti, Senhor, aqui nos encontramos nessa noite, rogando por todos nós, pela humanidade inteira, em especial pelo nosso irmão Leonardo, pela sua família, e com ele todos que passam pela angústia, pela dor de ter um ente enfermo. Que não falte a esperança nos corações, que não falte a coragem da fé em dizermos: Deus é contigo, paz seja convosco, Jesus está no leme, sempre esteve, e até o final dos dias estará com todos nós. Que assim seja, queridos irmãos, uma noite linda e esperançosa a todos nós. Graças a Deus. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja. Bom, muito obrigado mais uma vez a todos que estiveram aqui conosco
nessa quinta-feira, esse estudo maravilhoso sobre esse tema tão importante, se sente realmente, como a Azul disse, com o coração bem quentinho. E a gente estará de volta amanhã. É uma forma da gente realizar também nossa reunião no lar, né? Estamos verdadeiramente aqui fazendo o nosso culto do Evangelho no lar. Muito boa noite, Deus abençoe, Zu, muito obrigado, Herbert, muito obrigado pelo estudo. Valeu, obrigado a você pela oportunidade. Um grande abraço. Grande beijo a todos. Abraço a todos.